Olá, muito boa noite, prezadíssimos internautas. É muito bom estar com vocês novamente em nosso primeiro programa Arte Mais de 2013. E hoje nós temos duas presenças muito especiais. Nós estamos com Joyce Monteiro, a roteirista da Paixão de Cristo 2013, e também com o ator Luiz Freitas. Tem muita conversa boa pela frente e nós vamos começar já já. Mas antes, eu tenho um recado do Felipe Fré. Venham comigo. Felipe Fré, que está aqui em nosso estúdio, dizendo o seguinte: a gente vai ter sorteio semana que vem. E os prêmios vão ser esse CD do acordeonista Zé Elias. E temos também uma camiseta feminina. Ele não tirou do saquinho antes. Cedida pela loja La Grace, olha. Ai, tá de volta a cabeça. Mas tá valendo ainda. Então, se você quer ganhar isso aqui, é só você curtir ou compartilhar a imagem que vai ser lançada no Facebook ou mandar um e-mail para programaartemais@hotmail.com. Não deixe de participar, hein? É isso aí. Essa camiseta ou este CD podem ser seus. Agora, a nossa entrevistada que está atrás de mim. Tcharam! Joyce Monteiro, que por acaso é minha mãe. Oi, mãe. Tudo bem com você? É. Tudo bem? Tudo bem, filha. É Sofia Moraes. Sofia Moraes, verdade. Aquela é Sofia Moraes. Isso. Bom, em nome de toda a equipe do Arte Mais, eu gostaria de agradecer você ter aceito o nosso convite, viu, Joyce? Muito obrigado, digo eu. Então, vamos lá. Bom, para quem não sabe, a Joyce Monteiro vem sendo roteirista da Paixão de Cristo Tietê, a já tradicional encenação da vida e também a Paixão de Cristo. Bom, Joyce, eu gostaria de saber de você. Desde quando você vem escrevendo o roteiro para a Paixão de Cristo Tietê, do Grupo Teatral Luma? Desde 2009. 2009? Então, conta um pouquinho desse início. Bom, o início foi... nós queríamos fazer uma mudança, né? O grupo, o diretor Luiz Sandei, e eu falei, eu acho que eu vou tentar. Né? Vou tentar, vamos ver o que dá. Então foi praticamente só um alongamento da história que já existia, né? Já era escrita por outra pessoa. E com o passar do tempo eu fui desenvolvendo a minha própria técnica e mudando, né? Geralmente focando sempre em um personagem da história, que envolvia a história de Jesus. Sim. E bom, lá no início, como você disse, você fez mais ou menos parecido como já era antes, por uma outra pessoa que escrevia o roteiro aqui em Tietê. Mas, de onde vem a inspiração para escrever um texto como esse? Porque é difícil. Bom, no caso, eu acho que é do próprio ensinamento que eu tive na infância, né? Que eu fui... digamos que estudiosa da Bíblia, né, que eu era testemunha de Jeová, gostava muito de aprender, né, o que me ensinavam, e com o tempo, né, deixando de ser, eu não deixei de gostar da história, de respeitar os ensinamentos. E com isso, quando pintou a oportunidade de eu mostrar a minha fé, digamos, porque não deixa de ser uma fé, né, é uma forma de expressar o meu respeito a história de Cristo. Aí que eu fui desenvolvendo, né, a minha imaginação, porque a história, a Bíblia, o que está na Bíblia realmente não pode ser mudado. A palavra é uma só e não pode ser mudada, é bíblico, né? Mas a imaginação dos entrelaces, né, dos personagens, eu posso criar, né? O que fez Judas chegar a trair, por que Pilatos lavou as mãos, né? Qual o caminho que Jesus tomou, por que tomou, essa imaginação eu posso, né, deixar ela voar. E é mais ou menos isso, é o respeito que eu tenho à palavra, né? Não estou dizendo aqui que eu sou uma crente fiel, eu sou crente em Deus, né? Mas não tenho uma religião, mas a minha fé a essa palavra eu acho que é bem fiel, né? E então é isso, é deixar a imaginação correr, porque existe a história, o que é verdadeiro para mim, né? Existe a história bíblica, a história que a gente sabe que é aquilo que na própria palavra não se muda, né? E aí, como
digamos, no papel de escritora, eu posso deixar a imaginação fluir, né? E foi mais ou menos assim. Sim, então apesar de todo o respeito a todas as vírgulas das palavras bíblicas, né, que você segue, você se diz uma livre pensadora para poder criar isso de uma forma mais poética, digamos assim. Seria um direito que todo escritor tem, né? É um direito do artista em si, né? Em qualquer área, se você trabalha com qualquer arte, você tem esse direito de deixar a sua imaginação ir mais longe um pouco ou até ultrapassar os limites, né? Então, aí você teve essa primeira experiência em 2009, aí veio 2010, que daí você eu acredito que já estava mais livre ainda, né? Mais livre, e sempre com a ajuda de Sofia Moraes, né, e de Luiz Otávio, que no começo me deram ajuda, porque os pensamentos, de uma certa forma, eu coloco. No começo eu tinha mais apoio deles, né, mas eles que acertavam as palavrinhas, que colocavam algumas coisas assim que não estava dentro do contexto teatral, né, e eu dei ênfase a Pilatos. Foi Pilatos que a gente, né, deixou um Pilatos mais humano, né, mostrando o lado de Pilatos, aquela coisa política, né, que deixava ele preso ao poder, mas não só dele, mas ao poder de um todo, né. A política é bem isso mesmo. Você não deve só a você, você deve a todos, você deve a muitos, você deve a sua vida se bobear, né. E foi esse lado que eu quis mostrar de Pilatos. Na época, foi Pilatos o foco. Em 2010, né? 2010. 2010 foi ainda em frente ao Santuário Santa Terezinha? Foi ainda, né? Foi em frente ao Santuário Santa Terezinha. E foi o Marco Ferrazzi, que fez o Pilatos esse ano ou não? Foi o Luiz Freitas em 2010. Em 2009, quem fez... Está aqui com a gente hoje, verdade, olha, Luiz Freitas. Que deu, assim, uma vida... maravilhosa ao personagem, né? Então, eu lembro que ele usou uma técnica assim que acho que ninguém tinha usado ainda, que foi lavar as mãos e jogar, né, o respingo de água em cima dos soldados, assim, foi muito maravilhoso a vida que ele deu ao personagem que ele, né, domou naquele momento e trouxe para dentro de si mesmo, né? É verdade mesmo, eu lembro dessa cena até hoje, os respingos da água nos anciãos, né? Nos anciãos do Sinédrio, e até hoje arrepia, Luiz. Você que está aí, parabéns, viu? Desculpa, gente, em 2009 que Marco Ferrazzi fez, em 2010 foi o Luiz Freitas, que foi o ênfase em Pilatos. Certo, em 2011 você deu foco a quem? 2011, eu não me lembro agora. Mas acho que o foco foi Jesus mesmo, né? A história de Jesus mesmo. A gente voltou às raízes, né? O foco que eu digo é Jesus, né? Mas a vida de Jesus, como até hoje, envolve todas as vidas, né? Então, como que eu posso falar da vida de Jesus sem deixar minha imaginação fluir para outras vidas que cercavam a dele, né? Então, o que levou, né, tantas e tantas vidas seguirem ou traírem, né? Então, em 2012, acho que o foco foi no geral mesmo, né? 2011, o Jesus, que foi uma belíssima apresentação, que acho que foi na Beira Rio, né? Isso. Foi na Beira Rio. É verdade, eu diria até que foi meio que... o texto levou a uma direção meio que cinematográfica, né? Porque eu lembro que tinham cortes e aparecia aqui, depois ali, foi bem interessante. Com a direção do Luiz Sandei, ficou bem legal. Muito maravilhoso, Luiz Sandei, que eu agradeço muito e me emociono. Eu sou muito emotiva. Eu me emociono porque ele abriu uma porta assim para mim em todos os sentidos nessa profissão, que eu acho que seriam poucos que teriam a coragem, né? E eu só tenho que agradecer a ele. Não é assim a ligação, até às vezes a gente é muito amigo e tal, mas é o fato dele dar essa abertura mesmo para os artistas que trabalham com ele, né? Essa aceitação, mostra o que você tem de melhor, né?
que eu vou te mostrar o caminho. E ele me mostrou esse caminho, e eu só tenho que agradecer, né? Isso aí. Então, depois veio 2012 e o foco foi Judas, é isso? Judas Iscariotes. Judas Iscariotes. Quem foi Judas? Né? Qual o motivo da traição? Você para pensar, né, hoje, nos dias de hoje, eu comecei, vamos focar Judas. O que seria o Judas hoje? O Judas hoje é o amigo, às vezes, próximo. É aquele que você tem dentro de casa. Isso não quer dizer que ele te odeia, ou que ele, né, é uma pessoa do mal. Não. Ele é um ser humano que tem ambições, que busca, né, caminhos que às vezes é os próprios caminhos que a gente percorre, e ele almeja esses caminhos, né? E é mais ou menos isso. Eu tentei trazer também essa história do Judas, humano demais, mas ambicioso, né? Todos nós temos defeito, e ambição, para uns é muito, para outros é pouco, né? E esse amor que Judas tinha por Jesus, né, talvez não na história bíblica, mas que deixei minha imaginação fluir, o amor, ele queria ver Jesus rei, mas o rei do trono, o rei de um reino, né? Ele não imaginava, nessa história, Jesus no céu. Ele queria se assentar ao lado do rei, né? Ele fazia parte dos 12, né? Então, eu tentei buscar isso. E o interessante também foi, em 2012, eu falo muito para os meus amigos mais próximos, né? Que se as pessoas prestassem atenção nas mensagens, porque às vezes a gente fala, você pode até falar balela tal, mas foram muito fortes, muito humanas, de coisas muito, muito atuais que a gente vive hoje. Tem uma mensagem que Maria fala com Madalena, né? E Madalena diz para ela: eu não sou digna que assentes do meu lado, mais ou menos isso. E Maria diz: eu sei, já ouvi falar, mas eu não vejo com os olhos dos outros, e sim com os meus, né? E tantas outras mensagens. Mostrei os apóstolos mais humanos também. Eu não, o grupo, porque o grupo Lume é maravilhoso, né? Eu não tenho, gente, agora eu vou falar de coração. Não tem grupo, assim, tem vários, eu digo assim, o meu. Eu tenho o maior orgulho de pertencer a esse grupo, porque é um grupo unido, um grupo que chora junto, sabe? Um grupo que passa as dificuldades, mas cai de pé e comemora as vitórias, assim, com muita pureza da alma, do coração. Eu agradeço os que estão, os que foram, porque todos, desde o começo, antes de eu estar no grupo, já trouxe, né, o nosso, que é hoje Luiz Sandei, que eram deles e que eles deram de presente para a gente. Então, eu tenho o maior orgulho, né? E tem tudo isso. Em 2012 mostra também esse lado político, né, dos anciãos, e pedindo e cobrando de Pilatos, né, a maldade de Herodes o Grande, a sandice de Antipas, né? E o motivo de Antipas, que aparece, que o ator foi Felipe Fré, que está aqui do nosso lado, Antipas menino, né? Herodes, Antipas menino. E a crueldade do grande em cima dessa criança, né? Então, que levou Antipas a ser um fraco, porque o pai era grande, mas ele era um fraco, né? Ele era na minha imaginação, pode ser que outros tenham outras imaginações e leve a vários caminhos, na minha, né? Então, humano, eles eram humanos, eles eram de carne e osso como nós. Aproveitando o gancho, né, da história que a Joyce nos contou aqui sobre o roteiro de 2012, eu quero chamar para vocês as imagens que a nossa equipe fez.
Informação de paz, cultura e arte. Vocês conferiram um pequeno trecho do que foi a Paixão de Cristo Tietê 2012. Esse espetáculo que também foi apresentado em Cotia e Caucaia do Alto, né, na Grande São Paulo. Então foi assim muito especial realmente. Para quem não teve a oportunidade de assistir ano passado, assista no DVD. Se você não comprou, peça para alguém emprestado ou compre de Toninho, que fez essas belíssimas imagens e uma belíssima edição também. Vale a pena conferir, né, Joyce? É claro. E lembrando também que a Paixão de Cristo Tietê é o único grupo assim de grande porte, digamos, itinerante, né? Que viaja, sai de Tietê e vai para Caucaia, a gente já foi para Cotia, né? Então, até agora nós não temos notícia de outro grupo que leva essa bagagem enorme, né? Nas costas. E vai. Sem medo. Realmente faz uma loucura, assim, né? Chega na Semana da Paixão, são mais de 100 pessoas indo para Cotia e mais de 100 pessoas para Caucaia e volta para Tietê, sem contar ensaio geral e tudo isso, lembrando sempre com o apoio do nosso sindicato dos artistas, o SATED, que faz com que tudo isso seja muito profissional mesmo, né? Porque os atores que não são profissionais já regulamentados são autorizados pelo SATED, tudo certinho, nos conformes. Isso é muito bom. Da segurança trabalhar assim, né? É um currículo, né? É um currículo provado no papel ali, né? Direitinho preto no branco, né? Porque para quem pretende seguir a carreira, é um documento que está ali provando que você já está trabalhando, né? E a gente costuma dizer que a Paixão de Cristo é realmente uma iniciação no teatro aqui na nossa região. Para quem não tem certeza se gosta de teatro, eu sempre falo, vai lá. Você tem um pouquinho de vergonha? Vai lá na Paixão de Cristo, que você vai ter certeza que você gosta, porque é muito trabalho. Então, se você gosta da coisa, você continua, porque realmente é puxado, né? É puxado, mas é um trabalho gostoso, é um trabalho bom. E não é um trabalho, assim, digamos, não vou falar aqui de milagres, não é milagres, mas a Paixão, né, desde o início, tem muitas histórias, muitas coisas boas que no fim, às vezes a gente fica sabendo de coisas um ano depois. Olha, aconteceu isso comigo. Ou mesmo no figurino, você não tem certa coisa e de repente aquilo aparece do nada, alguém doa, né? Então, caçamba, olha, caçamba. Tem caçamba, tem cesto, a gente vai levando. É um trabalho maravilhoso mesmo, porque é um trabalho de sonho. É um sonho que se torna realidade cada ano, né? Sem a gente começa assim do nada e sem a pretensão ou saber de onde vem o dinheiro, como que vai fazer e tal. E no fim acontece, digamos que não no tamanho ainda que a gente almeja, né? Com tudo que a gente sonha, mas estamos chegando lá. Com a ajuda e graça de Deus, viu? Porque eu digo, apesar de ser um trabalho profissional, eu sempre falo e falo para a Sofia, que vocês sabem, a minha filha, para a Sandei, para todos. É um trabalho que a gente deve respeitar, porque não é para nós, é para Jesus. Eu fico, às vezes eu sou meio alterada. Se eu vejo que a pessoa está saindo do contexto, não está respeitando a palavra, né, em si, eu já... Opa, para. Aí sai todo mundo assim para mim, todo mundo bravo. Porque eu não vejo assim como um trabalho, vamos fazer, sou ator, vou lá atuar. Sabe? Porque são muitas histórias, muitas coisas que acontecem também. Não vai acontecer milagre para ninguém, gente. Mas são coisas que você diz, nossa, mas aconteceu isso? Que lindo, sabe? São histórias maravilhosas mesmo. São histórias que fazem refletir, né? Porque muitas das vezes as pessoas elas são descrentes porque milagre só acontecia na época que Jesus andava por aí, entendeu? Hoje em dia vai ser difícil, não. Mas são interessantes aquelas passagens que o próprio Jesus fala, vai que a tua fé te salvou. Então você passa, poxa, mas se eu acreditar, né? E se eu acreditar? São várias mensagens nesse sentido.
Então, bom, eu recebi informações, né, Joyce, que as inscrições para a Paixão de Cristo 2013, Paixão de Cristo Tietê 2013, do Grupo Teatral Luma, estão abertas desde o dia 2 de janeiro. Então, você que ainda não se inscreveu, basta enviar um e-mail para paixãodecristo@hotmail.com. Lembrando, sem acento, então, paixãodecristo@tietê. Não, errei, tá vendo? paixãodecristo@hotmail.com. Aí na sua tela, confira aqui embaixo. Tá vendo? Legal. Então, você manda um e-mail solicitando a ficha de inscrição. Aí, o pessoal da produção vai te responder com a ficha e você devolve ela preenchida. Ou, se preferir, vá pessoalmente ao Centro Cultural Alfredo Jacó, a sede regional do SATED, que fica no Largo da Matriz, número 57, Centro de Tietê. Correto? Então, não perca a oportunidade de participar em 2013, que tem surpresa no texto, né, Joyce? Muitas surpresas. É uma surpresa que eu espero que agrade o público, né? Que é uma surpresa diferente mesmo. Conta um pouquinho da surpresa pra gente, vai. Bom, vamos do início, assim, bem rapidinho. Acho que eu tinha uns 14, 15 anos, não lembro o nome do livro. Eu sei que não era muito grosso, nem lembro quantas páginas tinha. Eu li a história de um quarto mago, né? Artaban. E li, não lembrava mais e tal, mas quando a gente começou a cogitar sobre a história desse novo 2013, Nova Paixão 2013, me veio esse livro na cabeça. Aí eu falei, Luiz, tal, Sofia, o que você acha? Aí, faça, escreva, depois a gente vê. Né? E eu não escrevi. Aí passou a turma, chegou o final do ano, cadê o texto? Falei, vou começar agora. Comecei a semana passada. Primeiro dia, perdi todo o texto. Eu, sem querer, apaguei tudo do computador. Tá terminado o texto. Conseguimos, tá terminado, tudo bonitinho. Só que esse ano, a história gira em torno desse quarto mago. Essa lenda desse quarto mago. Que não é uma lenda assim, não conheço. Pesquisa que você vai achar várias histórias sobre eles, várias pesquisas dessa lenda. Resumindo, por que esse quarto mago? É outra vida. Pode ser que o mago nem existiu, ou seja, só uma lenda, ou que tenha uma leve verdade ou não, né? Mas esse quarto mago nada mais é do que nós mesmos, que buscamos esplendor. Né? O que é o rei? O que é o filho de Deus para você? Esplendor? Isso, mas né? Agora, olha, você já está contando muito, Joyce. Aí fica ruim para a gente fazer surpresa em 2013. Aguardem. Vocês querem tudo de mão beijada assim? Espera aí, né? Então tá bom. Joyce, olha, eu quero mais uma vez, em nome de toda a equipe Arte Mais, agradecer demais a sua presença e dizer para que você continue assim, com toda essa inspiração, com toda essa vontade de escrever, você é uma poetisa, entendeu? Além de uma escritora, uma roteirista, eu admiro muito mesmo o seu trabalho e é um prazer enorme revisar quantas vezes for necessário esses errinhos básicos ou coisinhas básicas, porque a história mesmo é você que faz, de acordo com as palavras bíblicas, então isso é mágico, é muito especial mesmo. Então, parabéns, viu, Joyce? Parabéns e muito obrigado. Obrigado. Agora, eu quero chamar para vocês... Joyce, com licença, eu vou ter que passar na sua frente, viu? É uma falta de respeito. Não, você fica aí. Vamos lembrar vocês que ainda não curtiram e nem compartilharam as imagens dos nossos presentes, que nós estaremos sorteando o CD do Zé Elias, Acordeon e Lembranças. Focando, cameraman. Ótimo. Põe a camiseta na frente do corpo, Felipe. Para o pessoal entender melhor. Felipe, pare. Vai. Olha, levanta um pouquinho, Felipe. Como vocês podem ver, isso fica assim especial. Põe no corpo, porque senão fica difícil. Fica especial. É da La Grace, a loja La Grace, uma gentileza que nos forneceu essa blusinha de caveiras douradas. É realmente muito linda, como vocês podem ver. Ela deixa o corpo lindo, né, Felipe? Opa, com certeza.
Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Bom, agora eu vou chamar para vocês uma dica de cinema enviada por nosso querido Divaldo Martins. É com vocês, segue o trailer. Friday the 15th, we made sail with the morning tide. I had been quarantined to a storeroom away from the other passengers and crew. All I want to do now is return home. My dear Sixsmith, I am in desperate need of your help. I got hooked on a journal written in 1849 by a dying lawyer during a voyage from a Pacific isle to San Francisco. Half the book is missing. It's completely killing me. A half-finished book is, after all, a half-finished love affair. What are you reading? Old letters. Why do you keep reading them? I don't know. Just trying to understand why we keep making the same mistakes over and over. Our lives and our choices, each encounter, Louis Sauret, Spyglass Magazine. right, suggests a new potential direction. That's it. The music from my dream. I call it the Cloud Atlas Sextet. There are whole movements I wrote imagining us meeting again and again in different lives, in different ages. What are you doing in here? We cross and recross our old tracks like figure skaters. The love of my life, what had happened to her? I can't explain it. But I knew when I opened that door. I heard it in a dream. I was in a nightmarish cafe. Blaring bright lights. Underground and no way out. And the waitresses, they all had the same face. Welcome to Papa Songs. No reason to hide. I know you are Sonmi 451. Yesterday, my life was headed in one direction. Today, it is headed in another. You ever think the universe was against you? What the fuck? Where's our money? The law says. Law! Fear, belief, love. Phenomena that determine the course of our lives. These forces begin long before we are born and continue after we perish. Our lives are not our own. We are bound to others, past and present. And by each crime and every kindness, we birth our future. I have begun to fear I may never hold my beloved Tilda in my arms again. The problem you create is a political one. Yesterday, I believed I would never have done what I did today. I feel like something important has happened to me. Is this possible? I just met her, and yet I have fallen in love with Louisa Ray. Saving me twice, Lena. You fall, I'll catch you.
this world, and those who try to upend it do not fare well. I believe there is another world waiting for us, Sixsmith. A better world. And I'll be waiting for you there. Curtiram a dica do cinema de Divaldo Martins? Olha, esse filme A Viagem. Eu quero muito assistir. Felipe, você também quer, não quer? Nossa, a gente tá combinando de assistir esse filme há muito tempo. Desde a primeira estreia que foi adiada, né? Já era pra ter estreia. A estreia já era pra ter sido em dezembro. Dia 28 de dezembro. 28 de dezembro. A gente foi pra praia dia 28 de dezembro, mas muito triste porque ia ter estreia. E de repente não teve mais. Aí depois passou pra dia 11. E agora a gente não vê a hora, né? De assistir esse filme. Claro, estreou hoje, né? Nos cinemas brasileiros, então tamo loucão pra ir aí. E você vá também depois dessa dica aí. Não perca, que é muito bom o filme. Muito bom mesmo, eu quero muito assistir. Olha, agora nós estamos aqui com outra presença ilustre em nossos estúdios. Ele, Luiz Carlos Freitas, o nosso querido ator especial, convidado especial das Últimas Paixões de Cristo, não é, Luiz? Eu agradeço. Quanto ao ilustre, não há necessidade. Eu estou me sentindo em casa. É um retorno para mim muito gratificante depois da minha vida, enfim, né, de minha trajetória, minha pequena trajetória. Não foram assim tantos trabalhos muito evidentes, enfim, como me diziam velhos diretores, velhos em termos de experiência, você começou onde muitos atores terminaram. Bom, a gente tem um pouquinho de sorte, conta-se às vezes com a sorte, uma estrela que brilha, enfim. Mas continuar sempre, não é, Sofia Moraes? Sim. Luiz, eu imagino. Todos, Sim, desculpa. Eu também, em nome da equipe Arte Mais, quero muito agradecer a sua presença, agradecer de você ter aceito o nosso convite aqui. O sino. Corta para a fita. Curtiram a dica de cinema do Divaldo Martins? Divaldo, muito obrigada, porque esse filme, A Viagem, eu tô louca para assistir. O Felipe também tá, não tá, Felipe? Então, isso aí, a gente tá marcando faz tempo, desde a primeira estreia, dia 28 de dezembro. Então, a gente tava triste, porque a gente foi pra praia, né, e falando com dor no coração, porque a gente ia perder a estreia da Viagem, do Tom Hanks, mas a gente ficou sabendo que foi adiada pra hoje, né, hoje estreia em todos os cinemas brasileiros, e a gente tá querendo muito assistir, então não deixe de conferir essa dica do Divaldo, é muito bom. Gente, muito bom, quero muito assistir, e ainda não assisti, mas eu sei que é bom, eu acho que é bom, então é bom, eu acho. Então, gente, agora, passando para a nossa segunda parte do programa, vamos ao nosso segundo ilustríssimo convidado de hoje, o nosso querido ator Luiz Carlos Freitas. Boa noite, Luiz. Boa noite, Sofia Moraes, boa noite, Felipe Fré, boa noite, pessoal do estúdio. Eu estou assim, imensamente grato pela oportunidade de estar aqui. É muito, da minha parte, gratificante demais. E eu
mais um presente que eu tenho recebido, não é? Vamos falar então um pouquinho do que você quer falar, Sofia Moraes. Olha, antes de mais nada, imagina, pra gente que é uma grande felicidade, é uma honra mesmo trazer você aqui no nosso estúdio. É sempre bom ter pessoas como você aqui conosco, porque isso só faz abrilhantar ainda mais todo esse trabalho. Então, em nome da equipe Arte Mais, eu agradeço demais a sua presença, viu? Ok, Sofia, à sua disposição. Só que não se esqueça que eu sou tímido. Então, você já perde a timidez já. Vamos começar. Bom, Luiz, eu gostaria muito que você nos falasse um pouquinho do início da sua trajetória no teatro. Conta pra gente como foi o início de tudo. O início de tudo. Aos 7 anos, eu comecei a fazer teatro escolar sob a magistral direção de Carlos Giacobonini, um diretor italiano, onde eu dei os meus primeiros passos, engatinhei mesmo no teatro. Aos 14 eu já havia sido tomado pela febre, aquele vírus, aquele bicho de palco, e eu me mandei por aí pelo mundo, falei, eu vou encontrar meu caminho, e eu fui trabalhar, estudar, e eu comecei, tive a sorte de, no meu caminho, através do trabalho, ir me profissionalizando. Tive contatos com pessoas maravilhosas no meu caminho, que foram me abrindo portas, e eu fui estudando, ao mesmo tempo me sustentando com o meu trabalho. Eu já era um profissional, que era profissional porque precisava trabalhar. Ao passo que hoje, claro, muitos diplomas por aí, muitos atores, infelizmente, ainda desempregados, mas aquela história que mostra bem que você é jogado na arena, você luta, você sobrevive, mas você tem que amar, acima de tudo, a carreira, a profissão. É um dom, né? Que está no sangue, não há como dizer para você, foi uma escolha, foi uma opção de pais, enfim. Quando eu me via, já estava lá dentro. Eu precisava trabalhar, eu precisava comer, e foi através do meu trabalho que eu consegui a experiência no teatro, no cinema, no rádio, não é? Eu tive, graças a Deus, gloriosos 35 anos de carreira. E eu me lembro que os velhos diretores me falavam, Luiz, você começou onde muitos atores terminam. Então, eu acho que, de certa forma, foi meio profético, porque eu já fiz muitas coisas boas, coisas que eu gostei muito de fazer dentro dessa trajetória, e interrompi meio que bruscamente essa escalada por opção pessoal. Não me arrependo, porque eu precisei de um tempo para descobrir que eu não vivia sem o teatro. E eu estou retornando graças a um presente magnânimo de Joyce Monteiro, que se encontra, ou não sei ainda se encontra no estúdio, ou já se foi, trabalhando num grupo que eu vinha conhecer como se fosse o começo da minha carreira. Aliás, é um recomeço, porque depois que você sai do teatro amador, o teatro escolar, e você vai no teatro profissional, onde as pessoas não têm tanto vínculo afetivo, depois você volta para um grupo como o Luma, onde você sente que você é bem recebido, que você é querido, que você é esperado. Então é a volta do filho pródigo à sua família. E eu sinto que o Luma é a minha família. Aqui é o meu lugar e eu pretendo ficar por muito e muito tempo ainda. A gente também pretende que você fique bastante, viu? Obrigado. Luiz, então, você disse que saiu pelo mundo, né, em busca desse seu sonho de atuar, de ser um artista. Então, para onde você foi primeiro? Porque você é nascido no interior? No interior, aqui de São Paulo, em Pereiras, e fui diretamente a São Paulo. Aquele sonho de menino, sem condições, enfim, uma mochila nas costas e frente ao destino, desafiando tudo e todos, ligando para casa, para a família, só um ano depois, para dizer que estava vivo, que estava bem, que estava feliz.
e que estava trabalhando no teatro, já tinha virado artista. E eu só consegui custear os meus estudos, em vários cursos que eu fiz, graças mesmo ao meu trabalho continuado dentro da profissão que eu almejava, poder usar, enfim, um diploma, um certificado anos depois. Não é? Como é comum os atores terem essa trajetória. E eu já comecei trabalhando. Então a minha escola foi a vida, a minha escola foi a experiência. Mesmo porque, em nossa época, eu tive a felicidade, hoje posso dizer, de pegar o final da ditadura, aquela época em que os atores tinham que ser atores de verdade para poder aguentar o tranco, víamos atores sendo espancados na rua, polícia invadindo teatros. Ed Fraser, Bette Davis sabem contar muito bem disso. Bette Mendes, desculpe. Enfim, grandes atores daquela época, eram núcleos que estavam tentando se manter. Talvez na época defendêssemos, como o teatro também é político, defendêssemos ideias próprias e não tão recomendáveis para a época em si. Mas foi uma abertura muito grande, não é? Eu peguei já assim a minha carreira já efervescente na década de 70 e aí fomos para 80 e fomos para 90. Depois eu dei uma parada, digamos que meio estratégica, para poder voltar depois. E nessa, voltando ao interior, fazendo teatro pelas companhias que me convidavam, como se diz, Pelaí, não é? Grupo Quitopos de Botucatu, Conservatório de Teatro de Tatuí, enfim, experiências maravilhosas, conhecimento com pessoas maravilhosas e grandes recordações também dos tempos de profissional. Isso tudo enriqueceu bastante a minha vida como artista, tanto que eu resolvi renunciar a um possível estrelato, talvez dinheiro no bolso, carro do ano, nada disso, nunca me interessou. E eu me vi em minha cidade natal, passando a minha experiência, fundando um grupo de teatro, uma escola de teatro que existe até hoje, e o meu reencontro com a grande família teatral foi justamente a convite de Joyce Monteiro e Luiz Sandei, Sofia Moraes também, se me lembro, quando de um workshop dado em minha cidade, o que foram coincidências maravilhosas. Eu era admirador de Luiz Sandei já há alguns anos, tentava convidá-lo para uma peça minha, não conseguindo mais do que falarmos assim por alguns minutos por telefone. Não nos conhecíamos, mas eu já admirava muito o trabalho dele. Falei, quem sabe um dia nós vamos trabalhar juntos. E hoje eu estou tendo assim, um orgulho máximo de estar sendo dirigido por ele e por você também, né, meu amor? Então, daqui a pouquinho a gente vai começar a falar mais do tempo presente, mas você me deixou algumas dúvidas. Depois eu quero saber essa coisa de estrelato que você renunciou, se você puder contar pra gente, assim, dando uma de paparazzi aqui. Mas assim, antes disso eu queria que você dissesse um pouquinho o rádio. Como foi trabalhar no rádio? Muito bem. Não posso fazer piada, mas o rádio foi um tanto inédito, porque hoje nós podemos falar, não é? Atores são pensadores, livres pensadores. Eu fazia um programa evangélico à noite com o pastor Moreira da Silva e uma grande cantora chamada Ivone Moreira, sua esposa. Então, gravávamos aos domingos novelas bíblicas, discos para a Publisol, com histórias bíblicas também, tipo Sansão e Dalila, enfim, muitas histórias. E eu tinha um programa do qual participava como radiator, chamava-se Madrugada com Deus. Eu tinha um dia corrido no cinema, onde entrei pelas mãos de Rafael Rossi, incentivado pela grande atriz Vera Railda e pelo diretor Mário Lúcio Teixeira, que hoje é diretor, mas na época era, eu acredito que seja ainda o melhor maquiador do cinema nacional.
pela mão deles, entrei no cinema. Então eu fazia simultaneamente cinema durante o dia, teatro à noite. Tive a oportunidade de contracenar com monstros sagrados do teatro, tipo Bibi Ferreira, Vic Militello, Humberto Militello, Dirce, enfim, grandes nomes. Pessoal que veio do circo, pessoal que veio do teatro, pessoal que era do alumínio, pessoal que era do Rio, de São Paulo, e pessoal que viajava itinerante pelos confins do Brasil todo, né? Aquela luta que antigamente era talvez bem mais árdua do que hoje. Então, eu diria que hoje, a experiência que se tinha antigamente, que se acumulava de forma até um tanto grotesca, você era jogado na arena. Então hoje é muito mais fácil, sim, estudar, fazer cursos, muita teoria, mas enfim, a prática que arrebenta, não é? Sim. Em minha opinião, eu devo tudo, porque, veja bem, eu devo tudo à minha experiência vivendo ali, no dia a dia, correndo muito, rindo, sofrendo. Mas voltando a falar, eu estou me dispersando do assunto. Voltando a falar do rádio, um fato engraçado, eu tinha esse programa, comandado por ele, porque ele era, os filhos dele também faziam parte da equipe, mas ele não tinha escritor, roteirista, e me levou até lá. Eu gostei da experiência. Só que assim foi um tanto dúbia a minha participação, porque comecei a receber cartas e eu tinha que responder cartas de irmãos, né, fiéis, e eu não tinha uma religião definida. Para dizer assim, que eu sempre fui não ateu, propriamente, porque ateu não crê em nada. Eu diria que eu fui pagão, porque eu creio em tudo, em todos, eu respeito tudo e todos. E o engraçado é que nessa época do programa evangélico, eu dançava já. Em boate, eu dançava no teatro, profissionalmente. Então ficava uma coisa muito confusa. Sempre saindo com medo de ser reconhecido, aquela correria, pouco tempo, né? Cinema de dia, teatro à noite e rádio na madrugada, dormia-se 3, 4 horas por noite. Maquiava-se no carro, correndo, trocava-se figurino no táxi, enfim. Mas uma maravilha, um acúmulo de experiências impagáveis. Nossa, eu acredito porque eu fico assim vislumbrada com essas histórias. Antes da gente começar a gravar, eu tava conversando um pouquinho com ele e sabe quando você fica assim? Você não sabe nem por onde começar a pensar tudo isso. Eu acho que realmente é uma experiência grandiosa. Luiz, cita um pouquinho pra gente os cursos que você fez, ou os cursos ou companhias. Veja bem, eu fiz várias peças, não eram trabalhos tão evidentes, porque, como eu disse, eu interrompi a minha carreira quando tudo estava muito bem, eu poderia ter me tornado realmente um grande nome nacional. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes nomes. Eu fiz curso de artes cênicas que, na época, não tínhamos vamos dizer assim, esse luxo de se falar. Hoje eu faço USP, hoje eu faço a Escola de Arte Dramática de São Paulo, e nós já temos agora universidades em vários estados. Na época nós tínhamos a luta de Alfredo Mesquita com sua escola itinerante, que uma semana era na Avenida Ipiranga, outra semana era em outro lugar, galpões emprestados. Todos os atores da minha época talvez nem se lembrem de mim, mas se lembram da luta própria de cada um. Então, garagens emprestadas e a escola começando, e atores que não conseguiam concluir o curso, como é o meu caso, que não teria licenciatura para ser um professor de teatro. A experiência me deu, enfim, a capacidade para fazê-lo. Mas nós tínhamos que trabalhar e comer, viver do nosso trabalho. Hoje eu falo brincando assim, que estudo de teatro, conservatórios de teatro, isso é para filho de papai, é para gente rica que pode sair daqui, ir para fora, vai para Broadway, vai para as grandes escolas de teatro, enfim.
até na Inglaterra, não é? Nas melhores escolas. Eu, se pudesse, iria ser um ator shakespeariano, iria estudar na Inglaterra. Mas eu fico muito feliz pela experiência que eu adquiri aqui. Eu fiz, sim, alguns anos. Devo ter terminado. Eu não sou muito preciso em datas. Mas um dia você vai olhar na minha documentação, em algumas coisas que eu tenho. Um materialzinho de recordações. Estão bem amareladas já. E eu devo ter terminado em 83, 84, a minha estada na escola. Passei pelo Conservatório Dramático Musical Dr. Carlos de Campos de Tatuí. Em Piracicaba, quando foi inaugurado o Teatro Municipal, aliás, na minha época estava se construindo. Eu também tinha ganho uma bolsa de estudos e, sob a direção de Berenice Danilon, eu fiz um ano de escola lá também. Então foram esparsas as experiências. Eu acho que o trabalho foi mais amplo, mais árduo que o próprio estudo, não é? Luiz, eu queria também agora que você focasse, que história é essa de estrelato que você renunciou? Conta pra gente o que você puder, tá bom? Só um pouquinho. Assim, digamos que eu estava com uma falange de atores que estavam se dando muito bem na carreira. Eu estava entre eles e eu fui muito feliz. Deus me abençoou muito. Eu tive oportunidades e bênçãos das quais eu sei que eu não fui merecedor. Eu acredito que eu nem mereci tanta coisa boa que me aconteceu, de você ser olhado assim na rua, de repente ser chamado para uma leitura e de repente também às vezes passar em frente de grandes atores fazendo teste e você ganhar o papel, enfim, foram coisas que aconteceram na minha vida assim. Eu falo de estrelato, não em termos de luxo, de carro do ano, de limusine, nada disso, mas de um nome que se imortalize através da mídia, porque nós, atores de teatro, sem a televisão, o que, ao contrário daquela época, nós achávamos que televisão era dispensável. O cinema já era um interesse, uma curiosidade para nós, Estávamos na época da pornochanchada, o cinema alegre, o sexo simulado, não tínhamos sexo explícito no Brasil. Nem disso que a gente vê hoje nas novelas das 8. Né, também nas novelas, por isso que eu ainda prefiro as novelas da Record, porque a gente vê teatro, a gente vê muita arte, a gente vê minisséries bíblicas, trabalhos enriquecedores para qualquer ator. Tem conteúdo histórico, dramático, enfim. Nada contra a Globo, porque eu não me tornei global. Porque eu, na realidade, nunca tive vontade de procurar uma Globo e falar, não, vou passar, vou tentar. Hoje em dia tem até a passagem, digamos, a passagem secreta para o estreato na Globo, que chama-se Malhação. Na minha época não existia Malhação. Né? Não, existiam os malhadores da qual eu fazia parte, né? Uma grande falange pelo Brasil inteiro, os malhadores. Mas tudo bem, tudo ótimo. Tive uma passagem assim pela televisão, com um fato até um tanto lamentável, mas um outro dia conversaremos sobre. Eu gosto de escrever, sou escritor também, fui novelista de rádio, tá? Peguei os tempos áureos de rádio, de radionovela. Primeiro tive a felicidade de participar como radioator em trabalhos de Benedito Rui Barbosa, O Destino de Elisa, Ivani Ribeiro, o Egípcio, a Escrava, baseado em Bernardo Guimarães, a escrava Isaura. Mas a nossa escrava chamava-se Maria Clara na adaptação. Enfim, depois, também com a experiência acumulada, eu fui escrevendo para o rádio. Foi quando fui chamado pelo pastor para o grande programa evangélico, né? Eu tinha Palco da Vida, Madrugada com Deus, enfim. Mas o cinema também deixou marcas indeléveis em meu espírito, porque era uma coisa muito linda, muito gostosa fazer cinema. Hoje se está num hotel de luxo, 5 estrelas, amanhã numa praia fechada exclusivamente para as filmagens, que duravam 2, 3 meses. Era feito com mais apuro, né? Enfim, a gente ouve falar hoje em dia de filmes feitos em 15 dias. Mas também tínhamos filmagens na Mata, Pantanal, época de Davi Cardoso, a Dakar Filmes, em que tínhamos que enfrentar
assim, muriçocas, muricosas ou muriçocas? Eu não sei falar esse nome até hoje, eu não aprendi, fiquei traumatizado pela experiência. Então, nós recebíamos uma marmita às 3h, vinda de helicóptero, provavelmente, quase que certamente, e quase que sempre azedas, de comida azeda. Porque o luxo dos hotéis passava muito rápido. Que e pena, aí nós tomávamos. Que vinha azeda, porque devia ser bem emocionante receber marmita do helicóptero. Mas aí pão com mortadela também, de vez em quando, os churrasquinhos feitos de sei lá que animal que eles conseguiam. Gente, então é tudo muito bonito, é muito aventureiro no cinema. Né? Ganhava-se bem, sim, ganhava-se bem. Mas era. A experiência, às vezes, podia ser desastrosa, porque nós tínhamos que fazer ao mesmo tempo assistente de produção, ator, correteirista, contra-regra, maquiador e tudo mais. E aí aprendíamos de tudo. Então, o cinema foi uma grande escola. Eu convivi com nomes como Mário Lúcio, já citei, Sandra Breia, minha grande e saudosa amiga, quem mais? Tanta gente. Helena Ramos, a grande diva da pornochanchada, Aldine Miller. Hoje a famosa Solange Couto, que na época era apelidada Fafá do Sargentelli. E um mundo de mulatas do Sargentelli que eu tive a oportunidade de conhecer. Diretores, posso citar de cinema Davi Cardoso, Sadi Baby, que não teve uma carreira muito longa, porque ele tinha muito dinheiro. Então o pai dele falou, não, você está fazendo, é luxo, você quer gastar o meu dinheiro, não é? Então Sadi Baby teve uns anos de cinema, eu escrevi roteiros para ele. Nós tínhamos na época, além dos grandes, né, Carlos Coimbra. Enfim, o pessoal disputando para ver se conseguia um papel num filme histórico, num longa sério, porque nós também brincávamos com o nosso tipo de cinema da época. Tinha o cinema sério e o cinema do talento arredondado. Aquela coisa de as mulheres bem formadas, enfim, né, dançarinas, mulheres, beldades, para se falar. Então, não valorizavam muito o nosso cinema, né? Agora, sim, com uma grande leva de atores de nova geração. Então já se faz um cinema, já se acredita num cinema sério, um cinema mais hollywoodiano, digamos assim. Tanto que o Brasil hoje em dia chega a disputar Oscar fora. Nunca havíamos tido essa oportunidade. O máximo que tivemos no cinema na época foi com o Cangaceiro, não é? Lima Barreto, enfim, aqueles prêmios suados, tal, mas muito merecidos. Mazzaropi já estava no final da epopeia dele quando eu entrei para o cinema. Mas diretores, voltando ao teatro, Carlos Villanova, que me deu a oportunidade de ganhar uma vez prêmio de melhor ator de Estado com a peça Jogo de Xadrez. Quem mais? É tanta gente querida. Nesse cinema, como que é pornochanchada. Pornochanchada. Por que é esse nome, pornochanchada? Será não? Porque era uma chanchada alegre. E ela já vinha uma imitação da antiga Cinelândia, da Atlântida, que eram musicais, né? Veja onde Carmen Miranda se fez na época. Não cheguei a conhecer, ela também não sou tão antigo assim. Mas enfim, veio esse cinema divertido que lançou Bruno Leal Maia, que lançou deixa-me ver, Vera Gimenez na época. Nossa, hoje Vera Fischer. Vera Fischer? Foi lançada nessa época. Mas você chegou a conhecer a nossa hoje presidente do SATED, São Paulo, Lígia de Paula, por lá? Porque ela... Paula, sim. Ela tinha um trabalho muito grande na época como atriz. Eu a conheci, assim, muito pouco, mas é aquele muito pouco que eu ia encher o saco todo dia no Sindicato dos Artistas, lá no SATED, porque eu estava tentando desesperadamente pegar o meu DRT. Hoje, vendo a longa lista de DRTs de grandes atores no Brasil, 22 mil, não sei, deve estar, enfim, desconheço a numeração exata. Eu me lembro que na época eu falei, nossa...
quantos poucos atores existem ainda, né? Assim, reconhecidos, enfim. Eu estou no 7.000, sabe? O meu é 7174. Então, era um número pequeno na época, porque existiam muitos atores, mas já sindicalizados, já trabalhando, já vivendo do seu trabalho. Eram poucos. E eu mesmo me espelhava em atores de uma geração até um pouquinho, né, mais forte que a minha. Enfim, tínhamos exemplos maravilhosos, como Paulo Altran, enfim. Era uma tradição, então nós queríamos ser espelhos deles, aliás, tínhamos como espelhos, nós queríamos ser atores como eles. E nós fomos, de certa forma, assim, porque pegamos a mesma época conturbada e depois as coisas não eram fáceis. As imagens, você tem alguma ainda? Você tem os registros? Muito bem. Todo o cinema nacional é testemunha que, na época, nós mal tínhamos possibilidade de ter uma fita de vídeo. Inclusive, eu acredito que no meu último filme, eu soube da existência de um vídeo que acharam. Inclusive, foi o único, como experiência também, curiosidade, a convite do meu amigo Mário Lúcio, que eu falei, nunca vou fazer esse tipo de filme. Aí ele me chamou. E já era a onda do explícito. Eu falei, mas explícito que eu não vou tirar a roupa, né? Claro, não tirei a roupa, era uma comédia muito bem humorada. Mas para mim também foi uma escola, assistir, ver, fazer. É tudo muito técnico, é tudo muito, de uma certa forma, muito frio. Os atores são preparados, tal, enfim. Tem uma técnica, assim. Mas eu falava exatamente dos registros, imagens, que infelizmente quem tem deve ser os meus velhos diretores. Velhos, entre aspas, não é? Porque para mim eles são eternos, imorredouros, imortais. Então vamos perguntar um dia para Rafael Rossi, assim, seria muito interessante. Perguntar para Mário Lúcio, vamos pedir a Luiz Sandei que tente achar nos arquivos do, né, não é? do nosso templo, da nossa religião, que é o teatro, que é a arte. Eu devo encontrar alguma coisa assim. Eu prometo trazer com urgência para vocês. Sim, e se ele promete trazer, eu prometo mostrar para vocês depois no Arte Mais, tá bom? Aí o falho vai ser eu se eu não encontrar, não é, gente? Mas eu tenho tudo registrado, assim, fotos, reportagens desse tempo todo. Entrevistas que eu tive a oportunidade de dar para Sônia Abraão, Leão Lobo. Eu trago fotos, eu tenho algumas pastas que a gente tem que andar equilibrando na rua, é muita coisa. Mas, infelizmente, não se tem hoje, não se tinha o DVD de hoje, não se tinha a câmera digital, assim, à mão a toda hora, não se tinha as maravilhas da tecnologia de hoje. Que pena, mas eu vou cobrar você fazer essa pesquisa aí, viu? Olha, agora eu gostaria de passar aqui, vou pedir licença para você, Luiz, para a gente chamar uma matéria, não é isso, Felipe? Isso aí, uma amiga nossa, Silvana Cucioli Viudes, de São Paulo, tem umas imagens aqui para mostrar pra gente do trabalho que ela faz, que é crochê artesanal com pedrarias. É isso aí, amigona nossa, acompanha sempre o Arte Mais. Então, soltando agora para vocês a matéria, confira.
É isso aí, parabéns, Silvana, um belíssimo trabalho aí da Silvana Artes. Muito bom mesmo, né, Felipe? Muito bom. Bom demais. Bom, agora eu tenho alguns recadinhos para vocês antes que o nosso programa chegue ao fim. Lembrando que esta semana aqui, na quinta, ontem e hoje, já estavam ocorrendo as inscrições para o curso de artes cênicas e alguns outros cursos também no Conservatório de Tatuí. Para você que tem vontade de fazer o curso, mas ainda não se inscreveu, dia 14 a dia 18 de janeiro, vão estar ocorrendo ainda as inscrições no Conservatório. Bom, o endereço é a Rua São Bento, número 412, no centro de Tatuí. Então, não perca essa oportunidade de fazer a inscrição e depois passar pelo teste para tentar entrar no conservatório. Bom, o outro recado que eu tenho é que no dia 17, não é isso? Que é uma quinta-feira. No dia 17 de janeiro, a quinta-feira, nós teremos no Teatro Santa Terezinha o espetáculo que na verdade é uma peça teatral musical, Dois Perdidos numa Noite Suja, de Plínio Marcos, sob a direção da nossa ilustríssima Denise Assunção. Denise, um beijo para você, ela que esteve aqui conosco no Arte Mais há algumas semanas atrás, vai estar dando um belíssimo espetáculo, junto com vários convidados, músicos convidados de São Paulo, a equipe técnica também convidada de São Paulo, e tem em seu elenco 2 atores aqui de Tietê, dentre eles Robson Pestana e Leandro Sandei, nossos atores aqui de Tietê, que estarão abrilhantando os palcos do Teatro Santa Terezinha. Lembrando que este é um evento com apoio da Secretaria de Cultura e Prefeitura do município de Tietê, portanto, a entrada é franca, gente. Vocês podem ir com a sua família inteira, vão lá e se deliciem com esta peça que teve uma estreia no Teatro Oficina, lá em São Paulo, e foi muito legal mesmo. Vocês têm a oportunidade de assistir agora, então não percam, a entrada é franca, só não vai quem não quer, porque de graça é. Bom, agora nós vamos finalizar a nossa entrevista com o nosso querido Luiz Freitas, não é isso, Luiz? Então, nos diga, quais são as suas considerações finais para os internautas do mundo? Então, eu estava reparando no início da entrevista de Joyce Monteiro, a nossa querida Joyce, quando ela disse, juntamente com você, da importância de se ter um trabalho onde muitos iniciantes, eu me lembro da palavra dos iniciantes, como iniciação, não é? A oportunidade na Paixão de Cristo da iniciação. Agora, eu posso dizer a vocês que, além da iniciação, Paixão de Cristo para mim e para grande parte de pessoas deve ser consagração, porque é muito bom ter caminhado até aqui. Que bom. E eu quero agradecer a oportunidade e renovar os meus protestos de presença, de agradecimento a Luiz Sandei, a Joyce Monteiro, Sofia Moraes, Felipe Fré, enfim, toda a equipe, Robson Pestana, Paulo Serafim, pessoas que nos têm apoiado magnificamente, enfim, é muito grande a lista de pessoas queridas. Olha, eu acredito que nós todos só temos a agradecer, não só a sua presença aqui hoje, mas também toda essa parceria que a gente vem mantendo há tanto tempo, né? Desde 2010, né? Pois é, 2010, quando eu fui convidado a fazer Pilatos, não é? Pôncio Pilatos, nessa versão, a primeira que eu fiz da Paixão de Cristo. E hoje esse trabalho tem tido uma sequência. Depois o grande presente, Herodes, o grande, enfim, a coisa está crescendo muito em âmbito nacional. E nós estamos caminhando justamente para isso, uma divulgação de uma história não só ali bíblica, ali aquelas páginas numeradas biblicamente falando. Nós estamos caminhando para uma
amplitude, para uma amplidão, no caso, de uma história universal, onde seres humanos debatem-se nas teias do drama da paixão, focalizando, como é o caso que Joyce citou, e eu acho isso maravilhosamente útil, é cinematográfico isso. É como se fazer um filme de cada ano. Você faz um filme de Madalena, outro ano um filme sobre Judas, outro ano um filme sobre Pilatos, enfim. Você está enriquecendo muito a história em si. São verdades que nós... talvez até leigos na história universal, ficamos conhecendo através de óticas diferentes. Isso é muito importante, até para a educação do ator, para a história, enfim. É uma grande história, né? Que permite trabalhos grandiosos também. Luiz, agora, nosso tempo já está assim, estourado, já está esgotado, mas eu queria muito que você falasse rapidinho, seus projetos para 2013 lá em Pereiras, como é que estão? Pois transpirou-se uma notícia de minha possível volta aos palcos em Pereiras, dando continuidade ao meu trabalho. Mas isso só vai engrandecer, porque eu tenho caminhado um pouco adiante, não só me restringindo ali, então acho que vai ser uma caminhada meio histórica. Pereiras, Tietê, Tatuí, enfim, nós vamos fazer realmente aquilo que o teatro deve fazer, irmanizar. Não mais que humanizar, nós vamos irmanizar nossos grupos regionais, grandes grupos, esses intercâmbios, e empurrar essa moçada avante para que se chegue no fronte de batalha que está no eixo São Paulo-Rio. Porque aqui já se está se preparando grande leva de boníssimos atores, certo? Eu espero realmente quero parabenizar vocês, porque vocês estão sendo uma grande alavanca, vocês estão alavancando todos nós, então, porque eu também, mais uma vez, feliz por ter sido convidado. Ele tem um grupo de teatro. Ele tem um grupo de teatro lá em Pereiras, o Arte em Cena. Né? O Teatro Escola e o Grupo Teatral Carlitos. Sim, isso mesmo. Sim, então eu espero realmente... Há muitos anos, em 82. Com a peça... Você fundou o grupo em 82? Com a peça Raça de Víboras, que coincidentemente... Olha, gente, onde eu vim parar. Raça de Víboras era uma versão de Paixão de Cristo. Sim, olha. O mundo é cíclico, né? Olha, Luiz, eu espero realmente que você possa retomar alguns projetos lá em Pereiras para a felicidade dos atores de Pereiras e passe toda essa experiência, e não só em Pereiras, como você mesmo disse, em todos os lugares da região e do Brasil e do estado e, enfim, mundo, porque as pessoas... precisam de pessoas como você, experientes, com essa bagagem toda. Sim, mas, né? Sim, mas com essa bagagem toda, eu acredito que as pessoas só têm a ganhar quando trabalham com alguém tão especial assim. Então, mais uma vez, em nome da equipe Arte Mais, eu agradeço a sua presença e finalizo por aqui, viu, Luiz? A admiração é recíproca. Sim. Agora, só um lembrete aqui, já que a gente está finalizando falando um pouquinho de paixão, eu já falei lá no início do programa, mas eu vou repetir para vocês que as inscrições para a Paixão de Cristo estão abertas desde o dia 2 de janeiro e vai até o dia 20 de janeiro, não é isso, Felipe? Isso aí, e você que quer se inscrever, não perde tempo. Paixão de Cristo, tietê@hotmail.com. Solicite lá a sua ficha de inscrição. Lembrando que é paixão sem acento. É isso aí. Então, muito obrigada mais uma vez, queridos internautas. Muito obrigada, Luiz. Muito obrigada, Joyce, Felipe, Robson e todo mundo. Luiz, Sandei. Estamos finalizando o nosso programa por aqui. Então venha dar um tchau juntinho, que já é de praxe. Vem, Felipe. Você é mais novo, tem que se deslocar, né? Por favor. Então, meu povo, um beijo para vocês e até a próxima. Não deixe de vir assistir Paixão de Cristo antes que nós
Vamos iniciar a trajetória e nós vamos ficar para longe, porque é o eixo São Paulo, a gente vai se distanciar um pouco de vocês. Ah, isso aí. E, gente, já que é o nosso primeiro programa 2013, não custa nada falar Feliz 2013, olha aí. Feliz 2013. Cenário de Eloá Santos, muito obrigada. Beijo, lindos. Beijos.